Ricardo, bem-vindo. Olá. Vamos começar aqui pela manchete do Público. O que é que poderá explicar estas dificuldades da máquina do Estado para descongelar as carreiras justamente no Estado? Pois, isto não é um bom sinal para o Governo, nem para o Partido Socialista, porque estas são as tais questões sensíveis que acabam por contaminar a percepção que as pessoas têm sobre o funcionamento exatamente da máquina do Estado. E vêm aí umas eleições legislativas onde isto pode muito bem ser uma arma de arremesso política contra o Executivo. Aquilo que nós sabemos é que está a haver uma série de alterações nas carreiras remuneratórias, tivemos, de resto, algumas polémicas à volta disso mesmo desde o início do ano e, aparentemente, a máquina do Estado não está a conseguir processar essas alterações de forma adequada. Junta-se a isto um problema acrescido de que já conhecíamos, que é a questão das queixas que são feitas à Procuradora de Justiça, que muitas vezes não têm resposta. E esse é o outro problema que o Estado não pode permitir. O cidadão tem exatamente no Estado alguém sério, de boa fé, que lhe deve dar uma resposta quando alguma coisa falha. E aquilo que se tem verificado em várias áreas, seja na área da saúde, seja na área administrativa, é que muitas vezes a máquina do Estado não dá uma resposta em tempo útil. Isto é, quando a resposta é dada, a pessoa que tem a dúvida já não precisa dessa resposta para nada. Ora, aparentemente, esta notícia do Público aponta para aí, está a haver dificuldades nessa comunicação entre os cidadãos e aquilo que o Estado lhe consegue responder, quando exatamente, por exemplo, no processamento de ordenados, onde houve uma atualização, as contas não batem certo e as pessoas não percebem verdadeiramente porque é que não está a bater certo. E outra coisa muito importante, que é com o que podem esperar nos meses seguintes, porque esta instabilidade, e nós sabemos que muita gente, mesmo muita gente, conta aos cêntimos até ao final do mês e fica um pouco perplexa perante essa dificuldade de perceber quanto pode contar no mês seguinte, sabendo que estes acertos continuam a ser feitos muitas vezes de forma progressiva e não de forma estável como deveriam ser. Mas admites tu que mais não seja por razões eleitoralistas, até outubro estas falhas fiquem resolvidas? Pois, ou por motivos eleitoralistas ou pelos outros motivos sérios, que é não falhar nos cidadãos, que também não podem falhar, porque quando um cidadão falha ao fisco, e vamos falar disso daqui a pouco, há exatamente uma penalização que é, muitas vezes, quase que imediata. Ora, o reverso não acontece. Isto é, quando nós temos queixas relativamente ao que o Estado falha, não há sequer uma penalização imediata como acontece relativamente ao cidadão e, sobretudo, e esse aspecto me parece mais preocupante, não é dada uma explicação. E as pessoas até podem aceitar uma falha, o que não aceitam é que não lhes expliquem que houve uma falha. Manchete do Jornal de Notícias, dar nota do aumento do preço das casas, ou melhor, da descida do preço das casas que se compram e do aumento dos arrendamentos. Esta bolha imobiliária é sustentável por quanto mais tempo? Pois, os economistas dizem que isto vai rebentar a qualquer momento. De resto, eles andam a antecipar uma crise que pode ser, não diria igual à de 2008, 2009, pelos vistos, já se tomaram algumas precauções para evitar o colapso que nós tivemos nessa altura, mas, e sabemos todos, a economia tem ciclos e vem aí um ciclo de depressão, não se sabe se demorará mais um ano, mais 2 anos, e na base dele, eventualmente, estará mais uma vez esta questão da bolha imobiliária. Agora, esta manchete remete para um outro aspecto, que é aquilo que está a baixar não é o custo das casas, bem pelo contrário, estão a aumentar. O que está a diminuir é a capacidade de acesso a essas mesmas casas, nomeadamente ao nível do crédito, porque os spreads estão em níveis muito baixos e os juros são, neste momento, quase zero e, portanto, isso facilita a possibilidade das pessoas acederem a crédito que depois lhes dá o acesso às casas. Mas aí é que está o barril de pólvora, porque as pessoas estão a ser tentadas por taxas de juros muito baixas, mas, na verdade, para comprar casas que neste momento estão muito caras. E, provavelmente, e cá estamos outra vez na questão da bolha imobiliária, essas casas tenderão a baixar de preço a curto ou a médio prazo e as pessoas, eventualmente, até sem capacidade de depois, no caso de as quererem vender, receber o dinheiro que teriam contraído como empréstimo aos bancos. E esse é que é o grande risco. É verdade que o Banco de Portugal, no caso português, outros bancos reguladores um pouco por todo o lado, estão a ser mais cautelosos, não atribuindo créditos com tanta facilidade como há umas décadas acontecia, mas mesmo assim há aqui um risco de tudo isto acabar por eclodir numa nova crise económica cujas consequências nós não conhecemos. É muito semelhante àquilo que nós já vimos. Vamos olhar agora para
para este destaque do negócios. Temos mais passos, temos mais passageiros, mas continuamos a ter uma rede de transportes ainda muito deficitária. Servirá alguma coisa tudo isto, é certo, mas serve a muito poucos. Pois, vamos ver, também passou pouco tempo. O Estado não tem uma capacidade de resposta tão rápida quanto aquilo que nós gostaríamos que tivesse, até porque os recursos financeiros que estão alocados para estas áreas, que de resto já vinham de orçamentos de Estado anterior, não permitem agora toda essa renovação. A falha, e é uma falha sistémica, a verdade é que, e veja-se o caso da CP, durante muitos anos desinvestiu-se naquilo que era a manutenção das carruagens, a compra de novos veículos, para que nesta altura não tivéssemos com toda esta atrofia. Incluiu-se aqui um problema acrescido, um problema no sentido funcional, porque na verdade as pessoas parecem agradadas com esta descida do preço dos passes e a verdade é que aderiram a eles. Agora, o facto de mais pessoas estarem a aderir a estes passes faz com que os poucos recursos que já existiam em termos de veículos se tornem ainda mais deficitários para dar uma resposta eficaz àquelas que são as necessidades dos utentes. Agora, o Secretário de Estado põe aqui uma questão que na verdade é um argumento pelo menos que nos obrigará a pensar, é que se olharmos, e tu, eu, outras pessoas que já viajaram para outras cidades, outros países, onde na verdade nós encontramos também sistemas de transportes públicos muito superlotados. E portanto isto não é uma situação exclusiva de Portugal, há outros países, até com mais recursos financeiros, de investimento público nesta área de maior dimensão e que sofrem exatamente do mesmo mal. Isto pode ser se calhar até um sinal positivo, que é as pessoas começam a perceber que o transporte público é uma boa alternativa àquilo que é o veículo individual, que nós sabemos que tem uma série de inconveniências, nomeadamente aquilo que é o congestionamento excessivo das cidades. E nós estamos aqui ao lado mesmo da cidade do Porto, que é neste momento considerada uma das piores cidades em termos de trânsito. E a verdade é que a Câmara do Porto tem sido muito pouco hábil a resolver esse problema que preocupa muitas das pessoas que circulam, entram, saem da cidade do Porto e que têm trânsito cada vez mais congestionado. Como eu dizia há pouco, passou ainda pouco tempo para vermos qual é o resultado deste aumento dos passos sociais e da utilização destes transportes públicos como alternativa a esse veículo que está a congestionar as cidades. Olhando para o público, como é que se resolve este problema do Cires? Porque há mais que tempo devia estar resolvido, sendo que o jornal diz-nos que a rede continua a falhar. Em 8 meses, os últimos 8 meses, falhou tantas vezes como em 2017, esse ano trágico em Portugal, por causa dos incêndios. É uma bomba relógio que está nas mãos, e eu diria aqui até de forma muito pessoal, de António Costa. Foi ele o principal, um dos principais responsáveis por este sistema, e ele sabe bem as dificuldades que este sistema tem trazido, mas a verdade é que depois de todos os alertas que foram feitos, e 2017 foi emblematicamente o ano em que mais se falou deste sistema, aparentemente as falhas continuam a existir e até a repetir-se a um nível que é idêntico a esse máximo de 2017. Já há aqui soluções que estão a tentar ser encontradas, fala-se da questão da nacionalização do Ciresp, da entrada, o Estado já entrou lá com dinheiro, não tem ainda o controle maioritário, quer que se tenha o controle maioritário, há quem defenda até que o Estado deve ser o único proprietário deste sistema de comunicações. Alguma coisa tem que ser feita, porque já percebemos, por todos os relatórios que foram feitos a partir dos incêndios de 2017, esta questão das comunicações é uma questão central para o combate dos incêndios, mas sobretudo em termos de proteção civil, para proteger vidas que não podem ser perdidas como foram nesse ano. Ricardo, em função da polémica à volta das operações stop da administração tributária para que contribuintes faltosos pagassem essas dívidas, há a notícia da demissão do diretor das Finanças do Porto, mas em função daquilo que aconteceu, não deviam ser pedidas responsabilidades também ao diretor-geral da administração tributária? Aparentemente este diretor assumiu todas as culpas para si, ou seja, disse ninguém tem mais culpa sobre isto, eu fui o único responsável por esta decisão e isso de alguma maneira imediatamente coloca uma barreira de proteção, desde logo em termos políticos, relativamente aos responsáveis políticos, que podem agora com muito mais à vontade dizer nós não sabíamos nada disto, o próprio secretário de Estado... Mas é difícil acreditarmos nisso. Um chefe de secção tomar uma decisão desta natureza sem dar conhecimento ao seu superior hierárquico?
Pois, boa questão. Não é a mim que a tens de colocar, eu não sei explicar isso. O que ele invocou foi exatamente a responsabilidade exclusiva. E nós sabemos também que nesta máquina complexa do Estado há muitos alçapões e há muitas pessoas que, na verdade, tomam decisões à revelia de tudo aquilo que estava definido, nomeadamente nos manuais de procedimentos. E pode ter sido uma dessas situações, não a conhecemos. E, portanto, esta declaração desse responsável tem uma de duas leituras. Ou foi uma tentativa clara de pôr em cima dele todas as culpas e, portanto, proteger toda a estrutura hierárquica que estava acima de si, em particular a estrutura política, ou então foi, na verdade, uma assunção de culpas que é verídica, isto é, ninguém mais realmente sabia de uma decisão destas. Aqui o que me deixa um bocadinho mais duvidoso relativamente a isso, e partilho da tua perplexidade, é que este não terá sido o primeiro caso, isto é, já tinha acontecido anteriormente situações de fiscalização fiscal em veículos e, portanto, teria sido uma decisão que não teve na altura esta visibilidade mediática, mas que já tinha ocorrido. E se repetiu, então é porque alguma coisa já não está tão bem e, sobretudo, alguma coisa não pode ser agora alegada estar no silêncio e no segredo de apenas meia dúzia de responsáveis. Até porque, e também a contribuir para essa leitura, isto não implicava apenas o fisco, implicava também as autoridades policiais, neste caso a GNR, que tinha aqui uma participação. Ninguém alertou para isto. É que esta é uma prática de tal maneira estranha contra tudo aquilo que deve funcionar num regime democrático. Imagina o que é ir-se com um empresário que vai com um cliente viajar a algum sítio e de repente é parado, é obrigado a pagar um atraso fiscal com o cliente que está ao lado e a ver tudo aquilo e a deixar o próprio empresário numa situação difícil para a qual ele deveria ser protegido naquilo que é, quando tanto se fala disso, o sigilo bancário, o segredo fiscal, todas essas coisas que nos protegem enquanto indivíduos numa sociedade democrática. Isto violou tudo isso. Como é que se olha para isto aparentemente com alguma benevolência é difícil de perceber. E depois temos aqui o económico a dizer-nos que o Fisco lança agora uma vaga de fiscalização a casamentos. Resta saber se esta fiscalização será feita de forma aceitável ou de forma mais duvidosa. Vão penhorar as alianças em plena cerimónia na igreja? Quer dizer, se vamos para o reino do ridículo, então há muito para onde fazer e há até, de resto, já sites humorísticos que estão a tirar muito proveito desta situação e a questão dos casamentos entra muito bem nesse quadro do humor. Seguimos para o I, deixa-me ver onde é que isto está as parcerias público-privadas, estão aqui. Faz sentido o Governo equacionar mais uma parceria público-privada, neste caso em relação ao Hospital São Francisco Xavier, quando os próprios partidos que suportam o Executivo têm contestado e questionado as PPP e quando inclusivamente PS e PSD não se entendem sobre aquilo que está agora a ser discutido, que é a Lei de Bases da Saúde? Três coisas diferentes e vamos analisá-las separadamente para perceber este caso. Em primeiro lugar, este caso particular de Vila Franca. A Ministra já veio dizer que é inaceitável o que está a acontecer com os internamentos, mas depois tem uma frase que me parece importante e que liga à segunda parte. Ela diz: isto não pode contaminar a análise que está a ser feita e esta parceria público-privada, cujo data limite de análise é exatamente sexta-feira, hoje. E, portanto, foi, como diz este título, deixado até à última esta ponderação. A Ministra quer que não haja aqui uma contaminação relativamente a este caso particular que está a preocupar muita gente, mas reconhece que há aqui alguma coisa que está a ser levada até ao extremo em termos de análise. Normalmente, um caso destes, que tem uma data limite a 31 de maio, teria tido uma decisão já há algumas semanas. Isto, ao ser deixado para a última hora, deixa a entender que, eventualmente, alguma coisa está a merecer uma atenção acrescida. Terceira parte desta equação, a questão política. E aqui temos essas duas vertentes que tu falaste. Por um lado, um choque claro de Bloco de Esquerda e Partido Comunista com o Partido Socialista, e já percebemos que a geringonça já não está a funcionar, nem vai funcionar até ao final da legislatura. E depois, por outro lado, mas isso já era expectável, a falta de entendimento com o PSD. E isso, a acontecer, o que eu devido que venha a acontecer, terá que ser sempre uma nova legislatura. Em clima pré-eleitoral não poderá haver entendimento nem à esquerda nem à direita. O Partido Socialista sempre disse que
preferia o entendimento à esquerda, porque achava que a lei de bases da saúde devia descolar daquilo que era a ideia da direita, de PSD e CDS, mas a verdade é que foi o próprio PSD quem mostrou mais proximidade relativamente às ideias do Partido Socialista. É verdade que agora o PSD já recuou um bocadinho, tivemos ontem um ultimato do PSD a dizer que se o PS quer entender em termos de lei de base da saúde, terá que dar uma resposta a uma proposta que o próprio PSD apresentou no Parlamento. Isso imediatamente cava aqui um fosso que vai ser impossível de superar. Sobre a Operação Teia, haverá favores políticos envolvidos neste caso de alegada corrupção que envolve autarcas, que envolve a mulher de um deles e que envolve o presidente do IPO do Porto? Sim, o nome vem exatamente daí, uma teia de interesses, tráfico de influências, mas eu ouvia ontem um advogado de um dos arguidos a dizer que quando nós todos olharmos para a acusação, na expressão era dele, vamos matar-nos a rir. E o que ele diz é que não há ali uma base de sustentação exatamente para depreender esses favores. E aquilo que o público diz, por exemplo, é que o facto de a mulher do Presidente da Câmara de Santo Tirso ter dado o telefone de Eurico Brilhante Dias, que é o Secretário de Estado da Internacionalização, a um empresário, foi considerado um favor político. E isto realmente é um bocado estranho, quer dizer, dar o número de telefone a alguém é já considerado um favor, parece-me um bocadinho abusivo. Agora, nós não sabemos se é apenas isto. Se é este caso, então, se calhar, o tal advogado que tinha aquela afirmação terá razão. Agora, há aqui, daquilo que nós conhecemos, e ainda não é muito, a suspeição de algo bem mais grave. Isto é, do facto de a mulher do Presidente da Câmara de Santo Tirso, que tem uma agência de comunicação, estar a fazer contratos e as pessoas que faziam esses contratos com essa empresa, de que ela beneficiava, acabavam depois também por beneficiar daquilo que era a influência política que o marido, que é uma figura grata dentro do Partido Socialista, acabava por poder permitir a esses clientes. Vamos ver em tribunal o que é que fica provado. Duas sugestões de leitura na imprensa estrangeira. A primeira delas no jornal britânico Guardian, a dizer que Nancy Pelosi resiste aos pedidos crescentes de destituição do presidente americano Donald Trump. O cerco apertou-se depois do procurador especial Robert Mueller ter falado publicamente sobre a investigação que conduziu à alegada interferência russa nas eleições de 2016, sendo que 3 candidatos às presidenciais americanas de 2020 e mais de 40 representantes pedem o impeachment de Donald Trump. A que é que se deve esta resistência de Pelosi em aceitar o início desse processo de destituição, Ricardo? Porque ela sabe bem que esse processo a avançar acabará por esbarrar no Senado. O Congresso americano tem 2 câmaras. Tem uma Câmara Baixa, a Câmara dos Representantes, onde há uma maioria democrata, e é aí que pode ser iniciado um processo de impeachment, e com essa maioria democrata é até possível que o processo avançasse. Agora há depois uma Câmara Alta, que é o Senado, onde os republicanos têm uma maioria muito confortável, que foi reforçada, de resto, nas últimas eleições intercalares de outubro. E aí, os próprios republicanos já o disseram, qualquer processo de impeachment vai esbarrar contra essa parede. E o receio de Nancy Pelosi, que não tem nenhuma aspiração presidencial, ao contrário de alguns democratas que querem aproveitar isto como arma política para combater Donald Trump, Nancy Pelosi olha para aquilo que é os interesses do partido dentro do Congresso. E ter uma derrota no Congresso com este processo de impeachment, que na verdade nós não sabemos que pés tem para andar. Ouvimos estas declarações do procurador especial Robert Mueller a dizer que é verdade que não ficou provada a inocência de Donald Trump, mas também é verdade que ele não encontrou, e a expressão é dele, provas suficientes para indiciar o próprio presidente. E isso leva-me a perguntar-te que argumentos concretos é que poderiam ser usados na abertura de um eventual processo de destituição do presidente. Obstrução de justiça. A obstrução de justiça é a única causa para isto. Isto é, aquilo que há suspeita é que uma série de pessoas próximas de Donald Trump, e muito provavelmente com conhecimento dele, tentaram omitir dados à investigação, nomeadamente do FBI, deste gabinete do Procurador Especial. E alguns deles terão até mentido. E, de resto, já houve conselheiros de Donald Trump que foram detidos e que estão neste momento já a cumprir pena. Nos Estados Unidos, o processo judicial não é como em Portugal, que demora muitos anos. Foram o ano passado indiciados, este ano já estão a cumprir penas em prisões, exatamente porque mentiram ao gabinete do Procurador Especial. E essa é a base para um eventual impeachment. E, por último, olharmos aqui para a edição online do South China Morning Post, onde encontramos este artigo sobre onde estão os dissidentes da manifestação na Praça Tiananmen em Pequim em 1989. Lê-se neste texto que há deriva no exterior, no meio de um sentimento de perda e
de saudade. Cerca de 400 intelectuais, estudantes e oficiais exilaram-se e estabeleceram-se, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos e em Taiwan, depois dessa repressão de há 30 anos. Daquilo que nos conta esta notícia, Ricardo, estas pessoas mantêm ou não alguma ligação com a China e, se sim, que tipo de ligação? Mantêm um grande ressentimento perante a China. Basicamente, isto é um grupo de dissidentes, várias centenas, que em 1989, quando estava a cair o muro de Berlim, estava a haver uma grande alteração, a União Soviética estava a colapsar, esperaram que houvesse também mudanças políticas na China e esbarraram contra os tanques que na Praça de Tiananmen fizeram vários mortos, travaram claramente essa contestação. E aí o governo chinês fez aquilo que costuma fazer de forma muito inteligente. Em vez de os mandar prender, em vez de os matar, permitiu que eles saíssem. E ao saírem, e é isso que esta peça diz de interessante, eles acabaram por ir para vários sítios. Uns vieram para a Europa, outros foram para os Estados Unidos, uns ficaram em Taiwan e acabaram por se dispersar. E o facto de não estarem unidos imediatamente fragilizou essa oposição ao regime comunista chinês. E aquilo que muitos deles agora dizem nesta reportagem, que é muito interessante de ler, é que se sentem, por um lado, desmotivados para continuar essa luta, mas ao mesmo tempo muito ressentidos, porque acham que não foi feita a vingança relativamente àquele massacre que matou muita e muita gente que tinha ideias basicamente democráticas. E queixam-se de uma outra coisa que é igualmente interessante. Eles não têm força exatamente porque neste momento estão a viver em regimes democráticos. E nos regimes democráticos, em que todas as opiniões são possíveis, a deles é apenas mais uma e, portanto, isso não lhes dá força para lutar contra o regime totalitário. E estando estas pessoas exiladas, percebendo-se que as autoridades chinesas trabalham para, de alguma forma, tentar apagar a memória desse incidente, seja proibindo reportagens por parte da comunicação social, seja censurando a discussão, sendo não permitindo que se assinale a efeméride dessa repressão, as gerações futuras podem nunca vir a perceber ou a conhecer até o que é que aconteceu na Praça Tiananmen? Sim, na China é o mais provável. E se calhar no resto do mundo, porque esta geração queixa-se também disso. Queixa-se que durante algum tempo eles foram alvo de muitas atenções, nomeadamente dos média, davam muitas entrevistas, foram convidados para universidades, muitos deles foram para Princeton com uma bolsa de milhões de dólares exatamente para os acolher. Durante alguns anos eles tiveram um palco mediático e agora já ninguém os quer escutar. Quando eles agora querem falar, esbarram contra aquilo que é um muro de indiferença relativamente à sua própria causa. E o que é interessante é que, se vires, esta reportagem não aparece nem no Wall Street Journal, nem no New York Times, aparece no South China Post, um jornal exatamente na Ásia, onde estas questões ainda são lembradas pela proximidade geográfica, mas onde, em termos políticos, esta questão tem cada vez menos valor. E a verdade é que se vai comemorar agora, a 4 de junho, os 30 anos desse massacre, e tu não vês em nenhum lado, ao contrário do que acontece com muitos outros eventos, os média a prepararem-se para lembrarem, estudarem, ouvirem exatamente as vozes que estiveram por trás deste massacre. Isto é também o resultado da enorme influência que a China tem no mundo atual. E, de resto, é o Público, tem hoje uma entrevista, Fareed Zakaria, a dizer que Trump é o ponto de viragem para um novo mundo pós-americano. E este novo mundo pós-americano, se calhar, vai ser um mundo chinês. Ficam as sugestões de leitura. Ricardo, obrigada por ter estado connosco. Bom fim de semana.